Olá, 12h04, começa agora o Câmara Notícia desta segunda-feira, 9 de setembro de 2024. E eu vou fazer companhia para você durante as férias do Gabriel Castro, sempre aqui de segunda a sexta-feira, trazendo as principais informações de Campinas e região e também do Legislativo Campineiro. Participe com a gente, mande a sua sugestão, a sua mensagem para o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Anote aí o número 19 978293776 ou aponte o seu celular para o QR Code que aparece aqui no seu vídeo e você vai direto já entrar em contato aí com a nossa redação pelo WhatsApp. Confira agora as principais notícias de hoje. Campinas abre pré-cadastro nas creches municipais. No Como Eu Faço, saiba como encerrar o MEI. E hoje é dia do quadro De Olho na Educação, que traz tudo sobre o vestibular da Unicamp 2025. No esporte, confira o desempenho do Guarani na rodada do fim de semana. E a gente abre o Câmara Notícia de hoje aqui com as notícias da metrópole, falando sobre as oportunidades de trabalho. Hoje são mais de 500 vagas de emprego no CEPAT Campinas. Confira algumas delas. Entre as vagas disponíveis no Centro Público de Apoio ao Trabalhador em Campinas, há para açougueiro, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, cozinheiro em geral, eletricista, operador de CNC, operador de torno com comando numérico, tecnólogo em logística de transporte, trabalhador de pavimentação e vendedor interno. Para saber mais sobre essas e outras vagas, é preciso entrar no site do cepat.campinas.sp.gov.br. O atendimento presencial no CEPAT é realizado mediante agendamento prévio no portal do cidadão, no endereço cidadão.campinas.sp.gov.br. A unidade centro do CEPAT fica na Avenida Campos Sales 427. A unidade do Ouro Verde, na Avenida Rui Rodrigues 3900, no Parque Universitário, no primeiro andar do Shopping Espásio Ouro Verde. E a unidade no distrito do Campo Grande fica na Rua Manuel Machado Pereira 902, em frente à Praça da Concórdia. E a gente continua falando sobre oportunidades aqui, agora desta vez sobre vagas de estágio, porque olha só, a CPFL Energia está procurando estudantes de 6 áreas técnicas em Campinas para as vagas de seu programa de estágio 2025. Então, quem estiver cursando eletrotécnica, eletrônica, mecatrônica, eletroeletrônica, indústria 2.0 e técnico em edificações está apto a tentar uma oportunidade na companhia. Os candidatos podem se inscrever por meio de um link, programa estagiocpfl.com.br. Vou repetir. Programa estagiocpfl.com.br. Foram abertas 111 oportunidades em municípios que pertencem à área de concessão da CPFL Paulista, a CPFL Santa Cruz e a RGE. Durante o programa de estágio 2025 da CPFL, os estudantes selecionados vão passar por uma trilha de desenvolvimento elaborada a partir de módulos específicos de treinamento e pensada para despertar os potenciais técnicos e comportamentais de cada um dos estagiários de forma prática. A companhia oferece como benefícios bolsa de estágio, plano de saúde odontológico, seguro de vida, vale refeição, vale transporte e vale academia. As inscrições vão até o dia 18 de setembro, o processo seletivo acontece até outubro e o estágio começará em janeiro de 2025. Bem, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o desfile de 7 de setembro, que aconteceu no último sábado por todo o país e em Campinas não foi diferente. Olha só, 202 anos. Esse é o tempo em que o Brasil existe enquanto Estado soberano desde a proclamação da independência de Portugal.
No último sábado, cerca de 6.000 pessoas das corporações civis e militares, das escolas e das entidades da sociedade civil organizada participaram do evento, que percorreu parte da Avenida Francisco Glicério. Campinas realizou o tradicional desfile de 7 de setembro em comemoração aos 202 anos de independência do Brasil. No último sábado, a Avenida Francisco Glicério ficou tomada pelo público. A gente fica muito feliz porque também é um ato muito cívico da gente relembrar um pouco o orgulho do nosso país, né, a nossa soberania. E esse ano a gente tem um desfile com mais de 6.000 integrantes, onde todas as comunidades, entidades, secretarias vieram conosco, né? A parte das Forças Armadas é muito importante, as forças de segurança, mas a sociedade abraçando o desfile. A primeira parte contou com a participação das corporações do Exército, como a Escola de Cadetes, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a Guarda Civil e a Defesa Civil. A segunda parte deu passagem aos civis. Um desfile marcado pela participação das entidades da sociedade civil organizada e, claro, as escolas públicas e particulares da cidade. O evento é uma parceria da Prefeitura por meio das Secretarias de Cultura e Turismo, Educação, Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Serviços Públicos e Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, além da INDEC, CETEC, SANASA e Administração do Paço com o Exército Brasileiro. E uma tradição na maioria das cidades de todo o país. Hoje é um dia muito especial porque está prestigiando o 7 de setembro, o dia da independência, está todo mundo reunido, esse dia bonito, ensolarado. E hoje é um dia especial para mim porque é o primeiro desfile da minha filha com as escolas, então a gente está aguardando ansiosamente. Está com toda a família, reuniu toda a família e os amigos aqui para prestigiar esse dia. Trazer para o Gabriel, né, amor à pátria, ver tudo de bom que o nosso país tem. O que você achou do desfile, Luiz? Maravilhoso, muito legal. E agora a gente vai falar sobre vagas nas creches de Campinas. Olha, o pré-cadastro para as vagas em creches e pré-escolas municipais estão abertas aqui na cidade. Os responsáveis têm duas opções: pessoalmente na escola ou pela internet. A Secretaria Municipal de Educação de Campinas está com o pré-cadastro aberto na educação infantil. A inscrição é uma etapa obrigatória antes da efetivação da matrícula nas creches e pré-escolas municipais. O pré-cadastro é uma possibilidade para as famílias fazerem da sua residência, na plataforma online, na página da Secretaria Municipal de Educação, através do link que vai aparecer aqui na reportagem. E é uma possibilidade para as famílias para não terem que se deslocar até uma unidade educacional. O cadastro para a educação infantil para o ano 2025 ele pode ser realizado em qualquer unidade educacional de educação infantil do município, e aí ele pode ser feito lá presencialmente, ou tem essa possibilidade do pré-cadastro online. No pré-cadastro online, a família vai preencher os dados, apresentar os documentos necessários para esse cadastro, e esse cadastro vai ser validado pela equipe gestora da unidade educacional pretendida pela família. Por isso ele é um pré-cadastro, ele não se finaliza somente com a ação da família, ele depende de uma validação da equipe gestora da unidade. As vagas são para crianças de 0 a 5 anos. Como esse cadastro que se iniciou em 2 de setembro, ele se destina ao atendimento no ano letivo 2025, nós estamos falando de crianças que vão completar 6 anos
a partir de 1º de abril do ano que vem. Então, todas as crianças que já têm 6 anos completos não são mais público-alvo da educação infantil. Eles vão para o 1º ano em 2025, assim como as que vão completar 6 anos até 31 de março. As demais, todas as crianças menores de 6 anos, a partir de 1º de abril de 2025, e todas aquelas de 0 a 5 anos são elegíveis à educação infantil no próximo ano. Para realizar o pré-cadastro, seja online ou presencial na escola, é importante ter em mãos alguns documentos. Tem 3 documentos básicos e outros documentos que podem ser necessários a depender das informações prestadas pelos responsáveis, né? Os documentos básicos são a certidão de nascimento da criança, o documento de identificação dos pais ou responsáveis legais, né, que aí o RG, a carteira de habilitação, são documentos possíveis de ser apresentados, né, e um comprovante de endereço, né, endereço residencial no município de Campinas, preferencialmente a conta de água da Sanasa, né. Além desses documentos básicos, a depender da condição, da situação de cada criança, pode ser necessária a apresentação de documentos complementares, né. Durante o processo de conferência, pode ser que o pré-cadastro seja devolvido para você completar ou corrigir alguma informação. Fique atento ao seu e-mail depois que finalizar o pré-cadastro para acompanhar o atendimento do processo. A família, os responsáveis, vão cadastrar um e-mail e nesse e-mail ele vai tendo toda a devolutiva do pré-cadastro, né? Se há um documento a complementar, se o cadastro foi deferido, se houve algum problema que não foi possível indeferir e a família vai ser orientada a procurar presencialmente uma unidade educacional, tudo vai ser informado pelo e-mail cadastrado. O resultado do cadastro será divulgado no dia 4 de novembro para as escolas colaboradoras e 21 de novembro para as creches municipais. A lista com o nome dos classificados deve ser disponibilizado na página consultaescolas.campinas.sp.gov.br. E as matrículas se iniciam no final de novembro para as atividades iniciarem lá em janeiro e fevereiro de 2025. E se você não está mais atuando com a empresa e deseja encerrar as suas atividades, é importante baixar o seu CNPJ. E saiba como fazer isso no Como Eu Faço, traz aí passo a passo de como proceder. O microempreendedor individual que está pensando em fechar o negócio tem algumas obrigações a cumprir, como cancelar o CNPJ. O MEI ele consegue fazer todas as mudanças, modificações via site, né? Então o governo ele tem um portal exclusivo dentro do .gov.br, onde ele consegue fazer abertura, alterações e inclusive o fechamento. Então ele tendo uma conta ouro ou prata no site, no portal Gov, ele consegue fazer o fechamento ele mesmo. Ele é automático, ele é na hora que ele entrou lá, deu a baixa, ele já faz o encerramento. Quando você encerra a empresa, automaticamente antes do encerramento há a exigência de você enviar o relatório daquele ano. Então, se eu estou aqui em 2024 eu vou encerrar a empresa, eu teria que enviar esse documento em 2025. Como eu encerrarei a empresa, eu sou obrigado a fazer esse envio já nesse ano de 2024. A dívida ela vai persistir, não é porque você encerrou o CNPJ que a dívida não existe. Ela vai ficar e aí passará a ser do CPF. Depois de fechado não há como reaver aquele CNPJ, terá que abrir um novo e aí é um novo CNPJ, é uma outra empresa, aquela antiga já encerrou. Olha, e a gente recebeu agora há pouco uma nota da Secretaria de Serviços Públicos, porque amanhã nós teremos o bloqueio parcial do tráfego de veículos na Avenida Coronel Silva Teles com a Rua Coronel Quirino, na região do Cambuí. A interdição será a partir das 8h30 da manhã. O bloqueio será, então, na Coronel Silva Teles e será realizado de forma alternada. Uma faixa da via vai ficar liberada ao tráfego de veículos e nada muda
para quem transita na Coronel Quirino. No local, a Secretaria Municipal de Serviços Públicos vai realizar uma obra de substituição de canaleta metálica. Então, amanhã, se você transita aí na Coronel Silva Teles, na altura da Coronel Quirino, tem um pouquinho mais de paciência no trânsito, tá bom? E a gente sai das notícias da metrópole para falar um pouquinho sobre o Legislativo Campineiro, até porque hoje é dia de reunião ordinária. Hoje acontece a 51ª reunião e 9 itens estão na pauta. Entre as propostas está em análise inicial o projeto de lei que trata da criação de uma aba específica para as pessoas com deficiência nos sites oficiais da administração pública municipal, direta e indireta, bem como nos das empresas prestadoras de serviços públicos. Estas abas deverão reunir todos os serviços municipais à disposição da pessoa com deficiência em cada um dos órgãos, bem como benefícios que são concedidos por lei a este público. A proposta, que tem que ser aprovada em 2 votações em plenário e ser sancionada para se tornar lei, especifica ainda que as informações deverão ser reunidas e escritas de forma a proporcionar fácil e claro e rápido entendimento das pessoas com deficiência sobre todos os aspectos pertinentes. A reunião ordinária começa às 6 horas da tarde e pode ser acompanhada pessoalmente no plenário, que por conta das obras tem a entrada pela Avenida da Saudade 1004. Então, atenção você em casa, hein? A gente sempre fala da entrada na Avenida Engenheiro Roberto Mange, mas como a entrada do plenário está em reforma, você, para acessar o plenário, tem que entrar pela Avenida da Saudade, que geralmente é a entrada que dá acesso aos gabinetes. E aqui dentro da Câmara você será orientado como ir até o plenário. Mas caso não possa vir, você pode assistir ao vivo a transmissão aqui pela TV Câmara Campinas. E hoje tem mais uma reunião, porque daqui a pouco, às 2 horas da tarde, a Comissão de Finanças e Orçamento vai deliberar sobre 3 projetos que tramitam aqui na Câmara Municipal. São eles: o que trata do parecer favorável ao substitutivo total ao projeto 294 de 2021 e a emenda que falam: alteram-se dispositivos da Lei 16.105 de 2021, que instituiu aqui em Campinas o Programa Municipal de Conscientização e Combate à Violência contra Crianças e Adolescentes. O que recebeu também parecer contrário do relator será analisado pela comissão. É o PLO 68 de 2022, que possibilita a instituição de comitês de resolução de disputas, também denominados Dispute Boards, nos contratos administrativos celebrados pelo município de Campinas. E o terceiro projeto é o parecer favorável à proposta que revoga a Lei 5.977 de 1988, que autorizou, com a lei antiga, o Poder Executivo a permutar áreas de terrenos. Então, os detalhes você acompanha também ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas, nos sinais 11.3, 4 da NET, 9 da Vivo e também nas nossas redes sociais ou, claro, vindo direto aqui à Câmara Municipal. Hora do esporte, porque após 4 jogos, sendo 3 vitórias, o Guarani não consegue manter a reação para deixar a lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro e perde fora de casa por 3-0 para o América Mineiro. Neste último domingo, o Guarani, embalado, foi até Belo Horizonte enfrentar o América Mineiro na Arena Independência pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, a equipe mineira fez valer o mando de campo. No primeiro tempo, o América se mostrou mais organizado e perigoso no setor ofensivo e logo aos 17 minutos, em roubada de bola no campo de ataque, o Coelho abriu o placar com Matheus Davó. O atacante ex-Guarani chutou de primeira na entrada da área, a bola desviou no marcador bugrino, tirando qualquer chance de defesa para Vladimir. 1-0 para o time da casa. No final da primeira etapa, o Guarani viu o América marcar o segundo gol.
Aos 41 minutos, em contra-ataque, Adson disparou pela direita e fez um belo cruzamento para Rodriguinho cabecear e estufar as redes. América 2, Guarani 0. No segundo tempo, com a vantagem, a equipe comandada pelo técnico Lisca diminuiu o ritmo de jogo, mas mesmo assim, no finalzinho, aos 44 minutos, em jogada pelo lado esquerdo, Marlon cruzou rasteiro e Renato Marques completou para o gol, fechando o placar. América Mineiro 3, Guarani 0. Com a derrota fora de casa, Guarani segue na lanterna, na 20ª posição com 21 pontos. 4 a menos que o Ituano, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Agora, pela 26ª rodada, o Bugre volta a campo no sábado às 5 horas da tarde, onde enfrenta o Paysandu em Belém. Olha, e hoje tem jogo de time campineiro ainda pela 25ª rodada, porque a partir das 9h30 da noite, Ponte Preta e Chapecoense entram em campo pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. A gente lembra que a Ponte Preta tem 29 pontos em 24 partidas e ela iniciou a rodada em 13º lugar. A Chapecoense tem 22 pontos em 24 partidas, iniciou a rodada em 19º lugar. E amanhã a gente traz aqui como foi esse jogo que acontece hoje, então, a partir das 9h30 da noite. A gente vai falar agora sobre Paralimpíadas, gente. O Brasil bate recordes e termina no top 5 do quadro de medalhas das Paralimpíadas pela primeira vez. A delegação brasileira bateu o recorde de medalhas com 89 pódios conquistados, alcançou o maior número de ouros com 25 e terminou em 5º lugar no quadro geral dos Jogos. Com 94 ouros, a China foi a grande campeã, seguida pela Grã-Bretanha, em segundo com 49, e os Estados Unidos com 36 medalhas douradas. A gente lembra que o Brasil travou uma batalha acirrada com a Itália pela 5ª posição até o último dia dos Jogos, ou seja, até ontem. A delegação brasileira terminou o sábado atrás do país europeu. E neste domingo, 2 ouros, um do halterofilismo com a Tayana Medeiros e outro com a conquista do ouro de Fernando Rufino na canoagem, garantiram a virada brasileira no quadro de medalhas. Até então, a melhor campanha do Brasil tinha sido nos Jogos de Tóquio em 2021, com 22 medalhas de ouro e um total de 72 pódios, fechando então na 7ª posição lá em 2021. Agora, né, a gente está aí entre os 5 melhores. Vamos falar de educação, porque olha, as inscrições para o vestibular da Unicamp foram prorrogadas até hoje, dia 9. Então atenção se você vai prestar vestibular. Ainda dá tempo de você se inscrever. E no quadro de olho da educação de hoje, você vai saber aí como fazer uma preparação adequada. Além disso, o André Aranha vai reforçar as 3 novidades do vestibular de 2025 da Unicamp. Bom, é isso aí, pessoal. De olho na educação, como se preparar para o vestibular da Unicamp, que está chegando. Estou aqui com a Márcia Mendonça, que é a coordenadora acadêmica do vestibular da Unicamp, para falar, esclarecer todas as dúvidas, porque o vestibular já está chegando em outubro, no dia 20. Como as pessoas devem se preparar, Márcia? Muito obrigado por atender a gente. Eu que agradeço. A gente tem vários materiais no site da Conveste. Um deles, muito especial, é o simulado de questões. Qualquer candidato pode acessar o simulado, é absolutamente gratuito, uma interface muito amigável, e pode fazer simulados pela prova de um vestibular específico inteira e pode também escolher uma disciplina. Então, o candidato pode fazer o simulado só da química, ou só da matemática, ou só da biologia. Além do simulado, nós contamos também com algumas publicações. Todos os anos, nós selecionamos as melhores redações do vestibular anterior e reunimos em um livro, né, para que os candidatos possam acessar esse conjunto de textos. E a ideia é que eles acessem textos que são muito diferentes entre si e, mesmo assim, conseguir uma boa avaliação. Então, a gente recomenda que os candidatos acessem esse livro. O último foi recentemente lançado, tem no site da editora da Unicamp e também em sites de
outras vendas online, e tem os dos vestibulares anteriores, tanto do vestibular indígena quanto do vestibular maior, né? O vestibular Unicamp, como a gente conhece. Bom, e para se preparar também tem o CRIA Unicamp, né? Gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, esse programa. Esse é um evento que nos traz muita alegria. Nós recebemos aqui, mais ou menos a cada encontro, cerca de 300 jovens que podem vir tanto de escolas particulares quanto de escolas públicas aqui da região de Campinas. Há uma inscrição prévia. E no CRIA, a cada sábado, ele dura de 9 às 12, são tratados tanto uma das obras literárias quanto uma das disciplinas. Então, nós estamos 2 aulões por encontro, com professores que são renomados, professores que trabalham com ensino médio, ou seja... Especialistas mesmo, né? Sim, especialistas de cada área e de cada obra, e eles trabalham com esses conteúdos para os alunos, né? Então, nós temos isso já é o nosso 2º ano com bastante sucesso. Bom, então é uma forma realmente interessante de já ir treinando, aquecendo aí para o vestibular, né, Márcia? E eu destacaria uma outra coisa, que nós temos no site todas as provas comentadas de todas as edições dos vestibulares. Olha só. Então, quando ela vem comentada, ela vem não só com a resposta, tanto da fase 1 quanto da fase 2, mas com aquilo que a banca estava esperando como resposta, especialmente para a fase 2, em que as candidatas e candidatos precisam escrever a resposta. Então, a prova comentada traz as indicações de como uma resposta adequada poderia ser formulada. Isso está tudo disponível no nosso site. Bom, diz a lenda aí que a melhor maneira de estudar é com provas anteriores. É isso mesmo, Márcia? Porque você faz a prova, já treina, pega o ritmo, também tem a questão do tempo, que é bem interessante, você vai calculando, administrando o tempo, é mais ou menos por aí? Sim, sem dúvida. A prova comentada, ela serve para ambientar o candidato e a candidata naquele exame. Então, o estilo de prova, o modo como os enunciados são formulados, prestar atenção, e aí um pouco das dicas de professora, né? Eu sou professora, né? Como ler o enunciado. Olha muito aí, importante pessoal. Observar o que é pedido, né? Se é pedido que você explique, preste atenção que talvez você precise apresentar razões. Se é pedido que você descreva, você precisa trazer detalhes. Sempre tem uma pegadinha ou outra, não tem? A gente não diria que é uma pegadinha, mas os verbos são importantes, eles estão lá para indicar para os candidatos, para que ele faça uma leitura atenta do enunciado. Não, isso é fundamental, né? Dos textos da prova, para que ele possa, então, responder, né? Se ele não fizer isso, especialmente na fase 2, ele pode ter algum problema ali na resposta. Então, prestar atenção ao que é solicitado em cada questão. Bom, é importante a gente reforçar que as inscrições foram prorrogadas e vão até esta segunda-feira, é isso? Exatamente. Então, ainda tem chance, ainda dá tempo. A gente espera que você possa, candidata, candidato, se inscrever e, quem sabe, estar aqui com a gente na Unicamp nos próximos anos. Vamos lá, Márcia, são 2 fases, né? Uma em outubro e a segunda fase em novembro? Não, em 1 e 2 de dezembro. Dezembro, então. Exatamente. Tá. Tem mais ou menos 1 mês e 10 dias de intervalo, que é um intervalo que a gente considera adequado para a pessoa se refazer e ir para a segunda fase. Com novidades esse ano, né? O vestibular da Unicamp, em termos de horário, também prova no Recife, a questão do treineiro. Explica tudo para a gente, por favor, Márcia. Esse ano nós vamos fazer a prova de manhã, por uma razão relacionada a eventos climáticos, né? A gente sabe que o mundo está passando por Sem dúvida. essa situação difícil e em final de tarde, em momento de muito calor, que as provas são já realizadas no momento de tempo quente, é comum haver chuvas. E às vezes aqui e ali uma chuva mais forte pode trazer problemas de energia elétrica e talvez prejudicar um pouco a realização. Então, as provas começarão às 9 horas, com o mesmo tempo de duração. Bom, e prova também na capital de Pernambuco, é isso? Isso, posso falar... falar... Essa é uma novidade legal, né? Exatamente. Posso falar até com alegria extra, né? Eu sou de lá e a gente vai ter agora... Recife? Sou de Recife. Estou aqui em São Paulo já há 15 anos, mas dessa vez a gente vai para a capital Recife. Nós já fazemos em outras capitais, mas a gente entende que é um polo de atração de candidatos
e que a gente pode chegar lá mais perto para selecionar os bons estudantes para chegarem aqui junto com a Unicamp. Bom, já tem outras cidades, né? Fortaleza, se eu não me engano. Sim, Fortaleza, Belo Horizonte, São Paulo. Né? A gente tem em mais de 30 e poucas cidades no estado de São Paulo inteiro. Bom, Márcia, eu gostaria que você falasse também de um assunto super importante, porque tem a questão que envolve aí os treineiros, né? Tem novidades aí. Exatamente. Você que ainda não está no terceiro ano, né? Pode estar no primeiro ou no segundo. Pode fazer a prova. Pode fazer a prova, sempre pôde, mas agora em condições especiais para vocês. O que é que acontecia? O treineiro, ele queria ver como ele estava se saindo ainda, né? Mas ele ainda não terminou o ensino médio, então tem alguns conteúdos que ele ainda não viu. O que é que acontecia? Ele ia para a prova e ele tinha um desempenho comparado com os candidatos que já terminaram o terceiro ano e às vezes já estão em mais um ano de preparação. Certeza, claro. E aí isso faz diferença. O que é que a gente pensou? A gente criou uma carreira treineiro. Então, os treineiros, eles vão concorrer apenas com treineiros. Que vantagens tem nisso? Você vai poder saber melhor como você está com os reais concorrentes que você tem, porque todos estão no mesmo momento de escolarização. Então, não tem ninguém com a vantagem de um ano a mais de escola ou a vantagem de mais um tempo de preparação pós-término do ensino médio. Então, você vai concorrer com outras pessoas que também são treineiras e isso faz com que você consiga não precisar usar a seguinte estratégia. Alguns treineiros faziam assim: eu quero ver como eu me saio na segunda fase. Para eu conseguir isso, se o curso de opção é muito concorrido, a pessoa fazia, não, eu vou então escolher um curso menos concorrido para que eu faça a prova. Mas isso dava uma visão não realista, sim, porque esse curso concorrido não é o que ele vai prestar efetivamente. Então, ele faz com os outros treineiros para 3 áreas: artes e humanidades, exatas e biológicas e saúde. Então, você se inscreve nessas 3 grandes áreas, você concorre somente com treineiros. Para a segunda fase, passam assim: 100 candidatos de artes e humanidades, 100 candidatos de exatas e 150 de biológicas e saúde. Todo treineiro faz a inscrição e a gente sabe que é treineiro, então ele não concorre a uma vaga real, né? É uma vaga simulada que nós fazemos para que o candidato sinta como ele está na prova. E aí ele vai ter um retrato mais fiel do desempenho dele. Não fica uma disputa desigual, né? Exatamente. E a ideia é que o candidato vá se familiarizando para que, chegando a sua vez, né, no seu terceiro ano ou pós-ensino médio, ela possa estar mais tranquilo em relação à sua prova. Você, como professora, qual a importância de um treineiro já fazer a prova, visando, evidentemente, né, fazer o vestibular quando estiver formado? Imagino que vai estar um pouco mais preparado, né, Márcia? Eu acho que é importante pensar como uma autoavaliação, mas sem colocar muita cobrança, porque isso pode trazer um estresse maior, né? Então, colocar como autoavaliação como uma oportunidade de preparação, não como o teste definitivo que vai dizer se você vai passar ou não no vestibular real, digamos, quando você for prestar. Então, aproveita como oportunidade de aprendizado, inclusive, né, não só de preparação, mas de aprendizado, para entender o que é que se faz, o tempo, né, administrar o próprio estresse, né, que a gente sabe que um exame de larga escala sempre traz um pouco. Então, eu recomendo fazer, mas cada um vai avaliar junto com os seus professores em sala de aula, os seus colegas, para tomar a melhor decisão. Como então as pessoas fazem para se inscrever? Porque dá tempo ainda, né, Márcia? As inscrições foram prorrogadas, vão até hoje, dia 9 de setembro. Isso, então corre lá, conveste.unicamp.br, procura área do candidato e vai vir formulário de inscrição. A gente aguarda, espera que muitos de vocês venham se inscrever, conhecer a nossa prova e, quem sabe, estar aqui com a gente na Unicamp para muito aprendizado. Bom, para a gente finalizar, então, resume as dicas principais para a galera que está de olho na educação aqui,
já pensando no vestibular da Unicamp deste ano? Dá uma olhada no programa e vê uma coisa. Observe que fase 1 e fase 2 são diferentes na Unicamp. Então, na fase 2, você vai fazer provas, a maioria das provas, ligadas à sua área do curso escolhido. Então, veja especialmente para a segunda fase o que é que você precisa se concentrar mais. A parte toda de escrita é importante, tanto na redação quanto nas outras provas da F2, né? Toda ela é aberta. E observa as provas anteriores com os comentários. Acho que te ajuda a observar como é que a Unicamp pensa a prova. Ela sempre tem temas bastante atuais, então um candidato ou uma candidata que esteja informado sobre o nosso mundo, sobre o nosso país, sobre as coisas que acontecem, ele já terá alguma vantagem em relação aos demais pelos temas. E fazer sempre a preparação, respondendo questões, observando o tempo, refazendo outras provas, usa o simulado, usa o livro de redações que a gente oferece, usa as provas comentadas, estuda em grupo. Eu acho que tudo isso pode ajudar na preparação. Muito obrigado, Márcia. Eu que agradeço. Bom, pessoal, é isso aí. Eu sou André Aranha e você já sabe, né? Tô sempre de olho na educação. Tchau! Olha só, hoje o dia será de muito céu claro e muito sol com máxima de 34 graus à tarde. Para essa terça-feira, continua aí as altas temperaturas. Olha, a mínima prevista é de 20 graus e a máxima de 32, com um céu bem ensolarado. Lembrando que a umidade relativa do ar também estará extremamente baixa, entre 15% e 25% durante a tarde. Inclusive, diariamente, nós recebemos aí alerta da Defesa Civil a respeito aí da baixa umidade do ar. Não há previsão de mudança brusca de tempo durante esta semana. Olha, então, atenção, se hidrate bastante. E a gente recebeu agora mais uma notícia sobre um bloqueio agora numa via do centro. Olha, amanhã a partir das 8h30 a rua Regente Feijó estará bloqueada pela INDEC e a ação vai afetar um trecho entre a Avenida Aquidabã e a Rua Uruguaiana. A interdição é necessária para o trabalho de manutenção de rede de esgoto realizada pela Sanasa. Quem costuma ter a via como rota deverá desviar pela Avenida Aquidabã, seguindo pela Glicério e depois na Rua Uruguaiana. O bloqueio vai durar enquanto a obra da Sanasa estiver acontecendo, mas agentes de mobilidade urbana estarão no local justamente para orientar os motoristas. E o Câmara Notícia fica por aqui. Uma boa tarde para você. A gente lembra que daqui a pouco, a 1h da tarde, a gente tem a propaganda eleitoral. 2 horas temos a transmissão ao vivo da reunião de Comissão de Finanças e Orçamento. E 6 horas da tarde tem a 51ª reunião ordinária. Continue na TV Câmara Campinas.